Boa noite. Está entrando no ar mais um Esporte na TV. O programa desta quarta é a continuação da excelente entrevista com o professor Max Alberti, referência em muitas situações dentro do próprio voleibol, uma linda história de vida. Vocês começaram a ver ontem, continuam hoje. Nesse instante está jogando o Internacional contra o Sport e nós, Esporte na TV, nosso programa está presente no Beira Rio. Amanhã traremos imagens de lá. Acompanhe agora a continuação da entrevista. Estamos de volta, Esporte na TV, terça-feira, 9 de fevereiro. Vocês viram? Acabamos gritando o gol do Grêmio, gol do Botafogo, o jogo acontecendo durante a nossa gravação aqui. Com muita importância, hoje eu tenho uma das pessoas que é referência na região, com certeza, no estado também, que é Max Alberti, que encerrou o bloco falando de um período que alguns lembram, os amantes do vôlei com certeza lembram, da época online ginástica INH, e ele no Viva Vôlei. E nós estávamos falando nos bastidores agora, no intervalo, e eu acho que eu vou deixar para ele, tá, esse. Porque ele já deu o tchan de como foi que ele evoluiu para o voleibol e acabou sendo o amigo da escola no 25. Agora ele vai contar para nós como é que ele se tornou envolvido na equipe adulta da online. Ah, que legal. Eu participava, né, era estagiário do projeto Viva Vôlei. Nós tínhamos duas coordenadoras, que era a Estela, coordenadora geral, esposa do Jorginho, e a Heloísa Roese, que era coordenadora técnica. E aí, um certo momento lá, eles nos convidaram para quem quisesse assistir os treinos da online profissional na ginástica, poderia ir lá assistir. Elas falaram isso, no outro dia eu estava lá catando bola. Então, fui lá assistir, o Jorginho disse, vem aqui, vem cá, vem ajudar aqui dentro. Comecei a catar bola. Então, o Viva Vôlei, as aulas iam até às 17 horas, né? E às 17 horas iniciava o treino do time profissional na ginástica. O que eu fazia? Saía a pé ali de Hamburgo Velho, ia a pé até a ginástica, chegava lá às 5h30, estava acabando o alongamento, e aí, quando começava o treino com bola, era até às 7 horas aqui, correndo atrás da bola, catando, mas só que olhando o treino, escutando o que eles falavam. Então, foi incrível, porque eu pude estar do lado de atletas que até pouco tempo atrás, antes de entrar lá no time profissional, eu só via na TV. Então, eu estava maravilhado. E aí, um momento, a gente passou a ficar mais íntimo da comissão técnica, né? E mais amigo dos atletas. E um dia o Jorginho me pediu assim se eu tivesse interesse de fazer uma planilha de scout, de análise de desempenho, para analisar o levantador, que na época era o Talmo, né? Atleta campeão olímpico. Isso. E ele queria debater algumas situações de distribuição de levantamento, distribuição de bola com o Talmo. E eu fiz essa planilha, ele gostou, e a partir daquele momento eu comecei a viajar no Campeonato Gaúcho, né, com a equipe. Então, não tem como descrever o tamanho da emoção disso. E eu passei todo o Campeonato Gaúcho. Hoje eu dou risada, mas na época eu tinha ganho como catador de bola, né? Eu tinha uma calça da online que tinha que usar no jogo, o oficial tinha que usar calça, e eu tinha uma camiseta para todos os dias. Então eu chegava, lavava, botava a secar, porque no outro dia eu tinha que usar. Mas isso me orgulha muito, porque isso me fez... Eu aprendi muitas coisas, pude conviver com muitos atletas, aprendi muito com o Jorginho também. Então, foi muito incrível aquele momento da online, né? Uhum. Tudo que movimentou. Os 2 primeiros anos, né? Os 2 primeiros anos, né? Exatamente. Foram maravilhosos. Exatamente. O primeiro ano que nós conseguimos chegar até as quartas, né? Perdendo para o time do Nauber ainda, né? Naquele... Nossa senhora, lembra a Sociedade Ginástica lotada com arquibancada auxiliar? Isso aí. E aí depois a online adquiriu, né, através do assistente técnico na época, que era o Marcelinho,
eles Isso. adquiriram o Datavôlei, que é um programa mundial aí que é usado para análise de desempenho no voleibol. Mas eu E acho eles que pagaram... vou te interromper um pouquinho. Uhum. Porque, mesmo que fosse dessa forma Excel, né, que o Jorginho Aham. pediu, na época, com exceção desse data, e que era porque, graças a Deus, a nossa confederação e o vôlei brasileiro tinha evoluído muito, praticamente não se falava em análise de desempenho, ainda no Muito voleibol. pouco. Muito pouco. Era Muito baseado pouco. no que eu lembro, porque eu sempre fui um amante do voleibol, e eu lembro que as pessoas, o máximo que diziam ou faziam era exatamente isso. Pega tal atleta e conta quantas vezes ele vai bater a ponta e depois põe no gráfico. E, É, pelo é. menos, era bem assim, né? Era muito subjetivo, né? Uhum. Não tinha É, é, essa é. análise real que tem hoje, tanto com esse programa, que no voleibol, na minha opinião, veio muito antes que o futebol. Hoje o futebol, por exemplo, não vive, né? Tem em nem base do time grande, Uhum, análise uhum. de desempenho. E o vôlei É, também, pelo menos até todas as categorias aí, equipes adultas, que daí é agora que tu vai falar, que eu vou pedir para que tu uhum. fale, que elas dependem de uma análise bem de desempenho para saber o que fazer no jogo. Mas, Hoje evoluiu tanto que o atleta ele não começa um jogo sem ter o relatório completo de todos os atletas que ele vai enfrentar. Então, é muito estudo, e evoluiu muito, porque na nossa época, eu brinco com os analistas de hoje, a gente ainda tem um grupo de amigos que conversa, grupo de WhatsApp, certo? mas assim, ó, na minha época, nós tínhamos que fazer a decupagem das fitas VHS. Eu ia dizer, Demorava muito tempo para pegar lance por lance. sim, Vamos supor, pause, anda, pause, anda, pause, meu, anda, né? meu Deus do céu, virava a noite fazendo a decupagem para depois editar para passar para os jogadores no outro dia. E Então hoje agora tem programas que já mostram imagens picotadas de como são os lances mais repetitivos dos exato. jogadores, né? O Datavôlei é assim. O Datavôlei é assim, ele demora bastante para aprender e para pegar a prática, mas depois, vamos supor que o Cláudio é número 7, a camiseta, e é atacante na entrada de rede. No final do jogo, consigo botar o teu número, colocar as ações que eu quero, ele vai baixar um relatório já escrito ali do que tudo que tu fez e um vídeo de todas as tuas ações. Então, hoje evoluiu demais. Olha só, que beleza. Né? Mas fala, antes de a gente chegar, porque infelizmente o programa ele já está perto do final, tem uma, Uhum. porque além desse período online que durou aí uns 4 anos, né? Acho que foi, né? 3, 4, 5. Eu entrei em 2003, 2004 e a equipe ficou até 2008, 2007, 2008 ali. Tá. Mas daí tu Ah. também fizeste a passagem para outras equipes, tu trabalhaste com outras equipes, né? Quando acabou a equipe principal, naquela época eu já estava trabalhando na Superliga, com o Datavôlei, também eu mesclava como auxiliar técnico nos treinos, muitas vezes os treinos da manhã era eu que fazia, né? Eles me davam essa oportunidade de fazer esse treino com os atletas, mas com o fim da equipe, aí poucas pessoas sabem, mas foi uma fase assim de uma decisão, talvez a maior decisão da minha vida até aquele momento, porque quando acabou a equipe, algumas equipes do Brasil, entre elas o Cruzeiro, que na época era Sada Betim, Isso. a Ubra, né, São Bernardo, tudo me fizeram propostas para eu trabalhar como analista de desempenho, e surgiu em 2007 tinha o PAN, e aí a equipe da Venezuela veio treinar aqui na Ubra, e aí era na época o treinador, o Ricardo Navarras, me fez uma proposta para eu assumir como analista de desempenho da seleção da Venezuela para ir para o PAN, né? E depois disputar um pré-olímpico. Fui lá, conversei com o Everton, e ele vai assistir esse vídeo, ele vai lembrar. Everton, surgiu essa proposta, mas eu preciso ficar 28 dias fora. Ele falou, meu Deus, agora que tu está assumindo a coordenação do Viva Vôlei,
tu ficar todo esse tempo fora, não vai ter outra pessoa para assumir. Tu vai ter que tomar essa decisão. Foi muito difícil tomar essa decisão, mas eu optei por ficar. Então eu prestei serviço para a seleção da Venezuela, que depois foi para o Pan-Americano, depois do Pan disputou o pré-olímpico na Argentina, classificou para a Olimpíada de Pequim, e aí eu indiquei um colega meu e eu passei a prestar serviço para eles mais à distância, mas eu não era o analista oficial deles, né? E fiquei como coordenador do Viva Vôlei, e aí a gente fez uma alteração que nos rendeu muitos frutos. Nós deixamos de atender o Viva Vôlei, que era só o projeto social, todos os dias da semana, e reservamos 2 dias na semana para fazer uma evolução daqueles alunos do Viva Vôlei. E começou a surgir talento, que depois a gente precisou ampliar para mais dias da semana, que viraram as categorias de base, e que hoje a gente tem atletas espalhados aí no Brasil e no mundo. Uhum. Então, hoje, até o Percy, que foi muitos anos treinador da Seleção Brasileira Juvenil, e ele foi treinador da Ubra, teve uma época aí que ele me chamou para a gente falar um outro assunto, ele falou, que bom que tu não aceitou ir para a Seleção da Venezuela, senão tu não tinha formado o Lucas Madalosa, o Caetano, o Mateuzinho, assim por diante. Eu vi os nomes dele na pé. Ele tivesse feito, até porque tu tinha citado, mas eu sabia que tu não tinha ido junto, né? Até porque, na época, o Ricardo Navarras era um dos melhores técnicos, né, que existia no Brasil e tinha ganho o convite, literalmente, né? Venezuela chegou à disputa da medalha de bronze no PAN, e foi a primeira Olimpíada que disputou, foi aquela de 2008, né? Então, a Olimpíada de Pequim. Então, foi um trabalho que tu não acabou assumindo por completo, mas, no outro lado, deu todos esses frutos. Só uma curiosidade bem rapidinho. Eu achei uma forma para o Ricardo Navarras não ficar tão bravo comigo. Eu peguei... Quem ama vôlei, acho difícil encontrar isso. Eu mandei imprimir uns adesivos com os códigos do DataVolley e eu colei no teclado do computador dele, porque tinha um venezuelano lá que estava aprendendo. Então, eu adesivei todo o teclado para o cara não se esquecer no meio do jogo aonde que tinha que apertar para dar as edições para ele. Então, ali aliviou um pouquinho. Tá boa essa, viu? Eu gosto dessas que a gente pega, aqueles detalhes do programa que mudam a vida das pessoas. Muito legal. Mas daí, né? Mas daí não, porque teve ali todo esse período de base da online, né? Depois teve o centro de referência, que tomou Exato. tivesse sua participação, e também o projeto Max Volley 2014, correto? Exatamente. Onde tu comandas essas equipes, né? Exato. Porque foi uma evolução desses projetos, né? Então, as oportunidades foram surgindo e mesmo depois que acabou ali online, que os pais, e aí poucas pessoas sabem também, quando fechou online, tinha um grupo de pais muito forte. E esse grupo de pais criou uma associação chamada Noia Vôlei, né? E seguiram o projeto. E tinha aqueles da natação com a MIT junto, né? Exato. E aí se criou o Noia Vôlei, que aí seguiu o projeto e a gente conseguiu aquela aprovação na Confederação Brasileira de Vôlei, que era o centro de referência para formar atletas. E aí nós tínhamos, desde o projeto social até a escolinha, categoria de base. Então, assim, eu ouso dizer que nenhum projeto aqui no estado, em tão pouco tempo, revelou tantos atletas. E isso não parte só da minha pessoa, muito pelo contrário, mas a nossa equipe era muito forte. Nós tínhamos o Fernandão de professor. Sim, vai ser um dos entrevistados agora nos próximos dias. Ex-atleta profissional, um baita de um treinador, o Alex também, ex-atleta profissional e treinador. Então, nós tínhamos uma equipe muito boa e que trabalhou muito e em pouco tempo começou a surgir atletas aqui de Novo Hamburgo representando clubes aí no Brasil. Muito legal. E tem mais um detalhe, porque está estourando o tempo, mas eu não posso deixar de falar, porque também vai ter gente assistindo.
Apesar de ter sido um período curto que tu foste treinador da Fevale, tu ainda conquistou títulos universitários. Ah, sim, é verdade. Com atletas que eram, grande parte, destaques anteriores da época da ginástica, né? E da própria. Exato. Né? É a felicidade depois de ter estudado na Fevale, né? Fui selecionado para ser treinador das equipes universitárias e a gente tem alguns títulos inéditos. Por exemplo, a equipe feminina de vôlei, a primeira conquista de campeã gaúcha de vôlei foi comigo naquela época. Depois seguiram vencendo, mas assim, a gente ganhou também a primeira vez que a gente ganhou a Copa Unicinos. Tu sabe, né, Cláudio, quanto é difícil a Copa Unicinos. Então, mas Comentamos até enfim. o programa de sexta e de segunda com a Claudinha do Bolão, e o meu tempo de acadêmico de Copa Unicinos não se compara ao tempo de hoje. E lá a gente jogava tudo e a Fevale até ficou em terceiro no geral, porque jogava tudo e conseguiu segundo, terceiro, quarto. Legal. E o nível que chegou, né? Hoje em dia de Copa Unicinos é O tremendo. nível está muito forte. O nível está muito forte. Tem universidades, principalmente em São Paulo, que contratam atletas para fazer parte das universidades para competir. E aí foi aonde posso considerar aí no período que eu estava treinando as equipes, período aí que a gente pode levar aí para a memória de uma conquista bem importante aí para o estado, que a gente foi jogar o Brasileiro Universitário e o feminino estava na primeira divisão, porque no ano anterior, aquela equipe de Lajeado, Sim. da Avats, do Juca, que era Uhum. praticamente uma seleção gaúcha, Sim, ela tinha conquistado a vaga de jogar a primeira divisão. E aí, como nós fomos os representantes, a Fevale foi para a primeira divisão. Meu amigo, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro Universitário, ele é profissional. Profissional. Então, assim, e a gente conseguiu, olha, com muita do Campeonato Brasileiro, primeira divisão. Ganhamos de Pernambuco 3-1 na disputa do bronze. E nós perdemos a semifinal para Chapecó, que logo depois estava jogando a Superliga B. Perdemos de 3-1 e elas foram para a final contra a Unip, também de São Paulo, que praticamente era todo o time de São Caetano. Bom, para encerrar, teu trabalho atual, como é que está teu projeto? Você fala da prefeitura, que tu estás aí na coordenação técnica. Conta um pouquinho mais aí. Atualmente estou, então, como diretor administrativo. Entrei em 2017 na prefeitura e é um prazer hoje estar no poder público, que foi ele que me deu a primeira oportunidade, que lá através da Leilani. Então, hoje eu tenho a oportunidade de estar lá e poder fomentar projetos junto com a equipe, com toda a equipe da Ismel, né? Através aí do Preto, os diretores, os coordenadores, enfim, é um prazer muito grande. E também o fato de estar como diretor administrativo me abriu um leque de oportunidades e também de entendimento, né, de processos administrativos públicos, que é bem burocrático, e na medida que tu vai entendendo eles, tu também consegue viabilizar, uma vez que tu esteve lá na ponta, entender assim qual é o caminho que tu tem que percorrer para executar aquele projeto que tu esteve um dia lá na ponta. Então, é uma das coisas que a gente quer, já vou te abrir aí, o Preto nos autorizou, a partir desse ano, desenvolver um projeto também de voleibol nos moldes que eu pude participar lá atrás. Que legal. Então, tem tudo para ser muito bacana. Ao vivo, no Esporte na TV, aí o lançamento aí, quem sabe, do... E não é só vôlei, né, Cláudio? Claro. Não é só vôlei. Então, da mesma forma, estender isso para todas as modalidades, ali, ou as modalidades coletivas aí mais praticadas na cidade. Perfeito. Show de bola. Mas, Max, para encerrar, 30 segundinhos, uma mensagem tua, todos nós telespectadores, tua família, amigos, ex-atletas, essa galera toda que está nos acompanhando hoje. A minha mensagem é de agradecimento a todos, porque minha vida mudou completamente a partir do esporte. Quando eu vinha visitar minha avó, antes dos 8 anos, que eu conto, inclusive, isso aí nas minhas redes sociais,
que eu tinha aquela imagem quando o ônibus chegava à noite ali na BR, via os prédios e ficava sonhando de um dia morar numa cidade grande. E hoje poder olhar para trás e ver tudo que eu passei e entender que foi o esporte que mudou a minha vida. Eu tenho que agradecer a todos, mas assim, ó, todos, não só atletas, comissão técnica, mas aquelas pessoas que estavam no dia a dia ali, que preparavam a estrutura para a gente poder desenvolver o trabalho. Então, a gente já teve a oportunidade de lá atrás, no passado também, falar sobre projetos esportivos, né? Quando tu estavas ainda na NH. Então, muito obrigado a todos, meus professores da universidade. Então, eu só tenho a agradecer o que o esporte fez na minha vida. Show de bola. Max, muito obrigado de coração por ter aceito o convite. Programa de conteúdo, vocês puderam ver. Ainda pegamos umas peculiaridades, ficou bem legal, muito especial. Legal. E isso mais um programa que mostra que quem sonha e vai atrás alcança seus objetivos. E sempre com gratidão por qualquer coisa que tu alcance. Siga firme, vá no teu rumo, continue com esse teu Muito obrigado. E conta conosco sempre. Muito obrigado mesmo e boa noite a todos os telespectadores. Encerramos dessa forma mais um Esporte na TV. Agradecemos a todos e continue com a Vale TV. Encerramos assim o programa mais um duplo que a gente tem nessa semana. Então, com Max Alberti. Contamos com vocês na programação aí dessa semana. Temos o Tavo, novo presidente, novo, não tão novo, mas porque ele está muito tempo já envolvido, porque ele é um dos criadores do JR, no programa de amanhã. E mais uma surpresa na sexta-feira. Sim, um campeão mundial no programa de sexta-feira. E amanhã, imagens do jogo Inter e Sport que está ocorrendo neste momento. Uma boa noite para todos e fique com a programação da Vale TV.